E aí pessoal, tudo bom? Então, como eu havia prometido, eu vou tentar fazer aqui uma sequência de vídeos para vocês explicando, né, um pouco sobre o Angular, tá? É, e por favor deixem comentários aí do que vocês querem, dúvidas sobre melhorias do que eu posso fazer aqui nessa gravação, tá? Talvez falar, que nem a Emily já comentou ali, para tentar falar um pouco mais devagar, né? Tá bom? Bom, então eu estou aqui na minha máquina. É, eu possuo o Node instalado aqui na minha máquina, né? Na versão 12, como eu havia comentado. Então a gente precisa ter a versão do Node instalada na máquina. E eu instalei o CLI do Angular, né? Então, Angular CLI. A gente tem essa ferramenta que vai nos auxiliar na construção de projetos e tudo mais envolvendo a parte do Angular, né? Então eu já tenho instalado aqui. Se eu der um ng version, eu já tenho a versão 9.1.2 do Angular, né? Já aparece a versão do Node, aparece as versões ali dos pacotes do Angular. Eu tô numa pasta nova aqui, não tem nada, não tem nenhuma pasta ainda, tá? Então eu vou dar aqui um ng new, vamos colocar Angular aula 1. Deseja utilizar o routing do Angular? A princípio, nessa primeira aula a gente vai ver só componentes, né? Então não vou colocar o routing. Vamos utilizar sempre o CSS padrão. Como eu havia comentado com vocês, esses processadores de CSS aqui, eles são um pouco mais complexos, eles ajudam a nossa vida, mas nesse momento não precisamos estudar eles, tá? A gente vai estudar o CSS básico, que é o que a gente já aprendeu anteriormente, tá? O nome do projeto, ele não pode ter underline e não pode ter números, tá? Então, o separador de projeto aqui é traço, não underline, tá? Vamos lá, não, isso, então, ele vai criar aqui o nosso projeto, tá? Enquanto ele vai criando aí, a gente pode utilizar a IDE que prefere, né? Tem pessoal que gosta do Sublime, tem gente que gosta do Visual Studio Code, quem quiser usar o Notepad++ pode usar. Então assim, como a gente não tem aqui uma IDE mesmo que precisa estar ali validando o que vai ser buildado, a gente pode utilizar qualquer editor de texto, tá? Até o bloco de notas, VI, qualquer coisa, tá? Eu gosto de utilizar o WebStorm porque eu gosto do suporte que ele tem ao código, tá? Só que essa aqui é uma ferramenta paga, infelizmente, tá? Deixa eu só fechar esses projetos antigos aqui, né? E eu vou abrir esse projeto que eu acabei de criar na minha IDE. Tá? Vamos lá, cadê? Stag, Angular aula 1. Então, vamos olhar a estrutura do projeto, né? Ele criou um readme aqui, né? Contendo os comandos que você pode executar e tal. Bem legalzinho. Recomendo a leitura. E dentro da estrutura aqui, a gente tem alguns arquivos padrões, né? A gente pode olhar aqui o index.html, né? Que ele tem só um app root, que isso quer dizer que ele é uma aplicação Angular, né? Então, a gente tem a pasta app, assets e environments. App é onde vai estar o nosso código fonte, tá? Todos os componentes, services, todo o nosso código fonte vai estar dentro desta pasta aqui. Dentro da pasta assets é onde a gente vai jogar imagens, ícones, enfim, são coisas relacionadas ao nosso projeto, mas que são componentes visuais ali, tipo imagens, ícones, fontes, tudo que é esses tipos de arquivos mais estáticos, né?
E o nosso environment ele cria dois arquivos aqui, que eu tenho um arquivo ts e um .prod aqui. O que acontece? Esse daqui é um arquivo, ó, que vocês podem observar aqui, ó, que ele tem uma flag de production, ó, tá como false, e aqui tá como true. Essa variável aqui ela é injetada dinamicamente com base na versão que você está subindo. Então, por exemplo, se você está testando a tua máquina local, ele vai subir esse arquivo aqui. Então, essa variável aqui vai ser false. Se vocês fizerem uma build e gerarem uma versão de produção, né, fazendo todo o processo lá de empacotamento e tudo mais, ele vai subir essa versão de produção. Mas para que isso, Lucas? É que, por exemplo, no ambiente real, normalmente a gente tem como environments, por exemplo, URLs de servidor, tá? Então, eu teria, por exemplo, aqui uma URL API, que aqui poderia ser localhost. Vamos colocar bonitinho aqui, né? http localhost. Enfim, isso daqui seria a minha URL, por exemplo, do servidor, né? Porém, a minha URL do servidor em produção não é localhost. Ela vai ser alguma coisa, sei lá, api.meuservidor.com.br. Então, dentro do código fonte, eu vou importar o environment e vou usar o URL servidor. Mas localmente eu vou usar, ele vai acabar pegando um e em produção ele vai acabar pegando outro, tá? Então, o Angular faz isso daí pra gente de maneira invisível, digamos assim, né? Deixa tudo pronto pra gente, tá? Então aqui até tem essa variável de production, então se por acaso vocês quiserem colocar em algum lugar uma validação lá, se eu não estiver em produção, exiba tal coisa, para auxiliar às vezes para debugar alguma coisa, enfim, tá? Então fica esse arquivo aqui. Mas a gente, a princípio, talvez nesse momento a gente não vai fazer utilização desses environments, tá? Mas o mais importante então está aqui, ó. Eu tenho o meu app, né? Ele criou para mim um CSS, um HTML, um spec, que é dos testes, né? Um TS e um módulo, né? Então, se a gente olhar no módulo, por default, o próprio Angular já vai definir essa estratégia de estilo para mim, que é a declaração, né? A declaração de todos os componentes que eu tenho nesse módulo. E aqui eu vou importar todas as dependências que eu tenho, né? Então, por exemplo, eu vou utilizar uma biblioteca lá do Material Design. Eu vou ter que importar qual biblioteca do Material Design eu estou utilizando aqui, entendeu? Então, aqui eu tenho toda a estrutura do módulo. São declarações, as importações, providers, que são services default, tá? E Bootstrap, a gente sempre vai ter só um na aplicação, que é a entrada da aplicação como um todo, tá? E a gente pode ter ainda, depois quando a gente for mostrar ali a parte de módulos, a gente pode ter o export, tá? Que daí a gente pode ter módulos que estão sendo declarados aqui, a gente pode exportar eles para serem utilizados em outros locais, tá? Mas enfim, vamos focar nessa aula aqui na parte de componentes. Então eu vou voltar lá aqui no meu prompt de comando, vou entrar naquela pastinha que eu acabei criando, né? E vou subir o servidor aqui de aplicação. Aliás, então, digitei o comando errado, né? ng-server, ng-serve, para subir a aplicação do Angular ali na porta 4200. Enquanto ele vai carregando aqui, vamos para o código. Então, se a gente dá uma olhada aqui no HTML, ele por padrão já vem um monte de coisa aqui, né? Ele já tem tudo inline. Aqui é mais um template padrão aqui só para ensinar como a mexer no Angular, né? Isso aqui demora. Tá aí, tá
Então ele vem um templatezinho padrão. A parte de CSS não vem nada. Então a gente pode... Vamos ver aí o que ele vai... Subiu. Vamos abrir aqui o localhost 4200. Então eu tenho aqui já um código, eu já tenho uma tela de Helpman bem padrãozinho aqui, né? Então vamos apagar tudo isso daqui, né? Vamos colocar aqui uma div e vamos colocar aqui um Olá Mundo. Então já temos lá nosso Olá Mundo. Bom, Lucas, agora o que é um componente, né? Então eu vou parar meu servidor aqui. Tá. Então a gente vai fazer a utilização lá do nosso prompt de comando, do nosso CLI, para fazer a construção de componentes ampla, né? Então, o comando para a gente gerar um componente é um ng generate component. Aí a gente coloca o nome do componente, tá? Então vamos colocar lá. Eu vou criar aqui um button, tá? Vamos ver o que ele vai fazer. Então, aqui já criou lá uma pastinha chamada button, e dentro dessa pastinha button já criou o CSS, o HTML, TypeScript e o teste. Se a gente olhar dentro do HTML, ele só colocou lá um button works, certo? Lucas, como que eu utilizo esse botão? Ah, outro detalhe. Se a gente for lá no app módulo, olha lá, ele já colocou na declaração do módulo app button. Então ele já está declarado, certo? Todos os componentes eles precisam ser declarados. Se eles não forem declarados, eles não são importados junto com o módulo. Então pode dar problema na hora de fazer a build, tá? Como que eu utilizo esse componente, Lucas? Vamos olhar lá no TypeScript. Quando a gente no TypeScript do button, a gente tem o seletor, a gente tem o template URL que aponta para o HTML e tem a parte do CSS, certo? Então, a gente vai só acabar utilizando o seletor, tá? O seletor, por exemplo, lá no app, nós temos aqui, ó, Olá Mundo, e a gente vai usar um app button. Essa é a maneira de utilizar esse cara, tá? A gente só vou deixar rodando o servidor aqui pra gente, enquanto ele carrega ali, pra ir mostrando aqui, tá? A estrutura de componente, ela sempre tem, você pode implementar algumas interfaces, tá? Então, se tem um init, um destroy, você tem algumas implementações, tá? O construtor, você vai utilizar para fazer a injeção de algumas dependências, tá? Nesse momento, a gente não vai injetar nada aqui. Então, a gente só pode deixar o construtor vazio. E o ng1init é sempre quando o teu componente for carregado na tela, ele for carregado, ele vai acabar executando o código que tem dentro desse init. Se você não quiser fazer nada, você pode simplesmente apagar ele aqui e remover essa interface do componente. Isso vem por default do construtor do template ali, tá? Então, vamos ver aqui. Deixa eu ver se está rodando. Está rodando. Então, apareceu lá, button works. Então, apareceu o conteúdo que está dentro do app button. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse botão aqui, ó, como um botão mesmo, né? Então, agora eu sou um tipo botão, certo? Vamos ver, ó, lá, eu já tenho um tipo botão, beleza? Bah, agora eu queria ter 3 botões aqui. Então, repliquei, tenho 3 botões. Tenho 3 botões. Mas eu queria trocar o texto desses botões. Como que eu faço, Lucas? Todo botão, ou todo componente, ele tem 2 atributos. Um que é o input e o output. O output fica para a próxima aula. Vamos falar do input. Então, aqui no input, eu vou ter o título. Título não, vamos colocar nome. O nome vai ser uma string,
beleza? Então, eu tenho uma entrada do tipo input e ele vai ser o nome do atributo é nome e vai ser do tipo string, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, no botão, como que eu acesso, Lucas, do HTML elementos que estão no TypeScript, tá? A gente usa o bigode. Isso daqui eu consigo acessar elementos que estão lá no TypeScript. Então, ó, já apareceu para mim aqui. Eu vou colocar aqui o nome, certo? Se a gente for lá na nossa HTML aqui, ó, no browser, pode ver que ele não colocou nada. Por quê? Porque eu não passei nada para o componente. O componente não está recebendo nada. Então, se eu for lá no app module aqui, ó, olha lá, automaticamente já apareceu um atributo nome aqui, tá? Lucas, qual a diferença de eu passar nome assim ou de eu passar nome assim? Se eu passar nome assim, ele é um atributo fixo, tá? Então, esse botão aqui, botão 1, ele sempre vai ser botão 1. Mas agora, se eu quiser passar um valor dinâmico para dentro do botão, por exemplo, eu quero passar uma variável que está dentro desse app component. Olha, por acaso tem um title aqui, ó. Vou colocar aqui botão title. Vou colocar aqui botão 2. Então, vamos colocar botão 2. Eu posso passar então aqui uma variável para dentro desse botão. E também posso passar, se vocês preferirem, passar como variável, mas definir a variável aqui, ó, botão 3. Beleza? Vamos ver o que aconteceu lá. Então, ó, botão 1, botão 2, botão 3. Lucas, quero fazer alguma coisa quando eu clicar nesses botões. Bom, vamos lá no botão. Lá no botão, a gente pode colocar aqui, ó. Eu tenho várias coisas por default já dentro dos elementos nativos do HTML, né? Então, um deles, por exemplo, aqui, ó, é o clique, ó. Então, quando eu clicar, eu quero disparar um evento chamado onClickButton. Beleza? E aqui a gente vai passar o evento dele. Onde que isso aqui vai disparar, Lucas? Lá dentro da classe botão. Então, dentro da classe botão aqui, ó, eu vou ter uma função aqui dentro chamada onClickButton. Certo? Então, eu vou colocar aqui um console.log. Vamos colocar aqui, ó, clique. Né? Beleza? Se vocês quiserem utilizar o padrão do... Aqui está errado, desculpem, que é event. Né? Event. Ó, ele está reclamando por quê? Porque o meu método aqui não está recebendo nada hoje. Então, eu vou colocar aqui, ó, event. Né? Tá, beleza. Agora eu estou recebendo event. Esse método retorna alguma coisa? Não retorna nada. Então, vocês podem falar que ele é do tipo void. Tá? Vamos ver aqui agora, HTML, deixa eu colocar aqui o console aqui embaixo. Cliquei no botão 1, olha lá, apareceu o clique. Botão 2, botão 3. No princípio ele está fazendo a mesma coisa, né? Bom, eu poderia passar, por exemplo, em vez de passar o event aqui, eu vou passar um nome. Então eu sei que o nome que ele está recebendo aqui é uma string. Então eu posso tipar ela. Então, ó, clique e nome. Vamos ver o que vai aparecer agora. Opa. Clique no botão 1, clique no botão 2, clique no botão 3. Tá? Bom, a gente tem aqui um componente totalmente apartado, né? Então a gente pode depois utilizar aqui o output. Tá? Daí, depois eu mostro como a gente fazer esse onClick aqui, a gente conseguir passar uma função por aqui. Tá? Agora eu vou criar mais alguns componentes e devo finalizar essa aula aqui. Tá? Daí, para conseguir subir isso aqui já no YouTube. Vamos lá. Ó, a gente até pode ver que, se vocês ficarem atentos ao console,
se vocês tiverem algum erro de TypeScript, ó, ele já vai mostrando para vocês os erros. Ó. Por exemplo, lá eu tinha um método que ele estava esperando ele não tinha nenhum argumento, mas eu estava passando um. Então ele já fala onde que está o erro, tá? Se vocês forem olhando o console, ele já vai mostrando isso para vocês, tá? Bom, então essa primeira aula aqui é só para vocês fazerem a construção desses componentes, tá? Vamos criar mais componentes lá, vamos criar um ng, generate. Vocês podem usar a forma abreviada do método, tá? Em vez de vocês passarem generate, vocês podem só passar um G, tá? E em vez de vocês passarem component, vocês podem passar só um C, porque ele vai entender que é a mesma coisa, tá? Então eu vou criar, por exemplo, aqui um header. Ó, já criou o nosso header. Show, né? E mais um componente, vamos lá, vou criar aqui... Não queria criar input, porque input é um pouco mais complicado. Vamos colocar aqui um título. Show. Então, tenho 3 componentes, botão, header e título. Um padrão que a gente utiliza normalmente é organizar esses, para não ficar perdido o código assim, a gente acaba fazendo o seguinte, ó. A declaração deles está tudo como component, né? Eu vou criar uma pasta aqui chamada components. Tá? A minha ideia aqui, automaticamente já vai renomear as importações aqui, tá? Então ele já vai colocar certinho o diretório que está aquele componente. Até eu nem comentei sobre esses imports aqui, né? Mas eu sempre tenho que ficar importando tudo que eu tenho. Então, por exemplo, button, eu estou importando lá o componente dele. Então, se eu for lá na declaração do button, aqui no template URL, esses itens aqui eu também tenho que acabar importando. Então, tem que sempre ser a rota certinha, tá? Vamos colocar aqui então no header, eu vou colocar aqui uma div e vou colocar aqui também um título, né, para esse header. Está acusando como erro, por quê? Porque não existe esse elemento aqui, então ele vai ser uma string, né? Lembrando que ele é um input. Temos que importar, ele é um import do Angular Core, então beleza, já tenho lá o... cadê? Já tenho aqui meu header, né? Lucas, como que eu faço para colocar uma classe? Normal, aqui vou colocar aqui header container. Então aqui é HTML, CSS e JavaScript puro, tá, praticamente. Então header container, vou lá no meu CSS, estou passando uma classe, então vou colocar aqui que, sei lá, o background desse cara aqui é vermelho e a cor, a fonte, a cor dele é branca. Não vamos usar vermelho, vermelho é ruim, vamos colocar azul, né? Beleza, então agora tenho uma div azul com a fonte branca e vamos colocar um tamanho para ela aqui. Vamos colocar que ela tem uma altura de 50 pixels e um tamanho de 500 pixels, beleza? Então, vamos fechar um pouco esses elementos abertos aqui. Então, eu já tenho um elemento header, que tem um título, tem um CSS e tem um TypeScript, beleza? Já está sendo importada lá no módulo, tudo bonitinho aqui. Como que eu faço a utilização? Vamos fazer a utilização lá de app header. Salvei. Não estou rodando no meu application server, ng server. Esperar rodar. Enquanto ele está carregando lá, vou criar o título. Título
a gente pode ter então aqui também um input, tipo title, que é do tipo string, né? Ah, muito bem lembrado também. Aqui, ó, no WP Component, o meu header, preciso passar meu título. Então, vou passar aqui meu título como aplicação. Show de bola. Vamos ver aqui, já buildou. Olha lá, então, que coisa linda. Eu tenho meu header aqui, que já está colocando a aplicação, já tenho todo o meu componente, já é um tamanho de 500 por 50, com o padrãozinho default dele, tá? Vamos voltar lá no código. Agora só para finalizar o título aqui. Então, o título eu vou receber um H1 aqui, ó. E vou receber um título. Então, bem básico. Porém, só para a gente trocar esse H1 daqui, ó, eu posso passar aqui um app título, que recebe olá mundo. Show? Tá. Então, continua a mesma coisa e a gente já tem a utilização de alguns componentes, tá? Eu vou subir esse código-fonte também num Git para vocês irem dando uma olhada, tá bom? Valeu, gente. Eu vou parar a gravação por aqui porque eu acho que ela já está bem comprida assim, tá bom? Dúvidas, por favor, deixem nos comentários.